Fala pessoal, bem-vindo de novo ao canal Super Doutor. Dor nas costas, você já sentiu alguma vez? O que é lombalgia? É isso que a gente vai aprender hoje. Vem comigo! Oi pessoal do canal Super Doutor. Estamos hoje aqui com o nosso amigo Dr. André Flávio, ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Vamos hoje aqui bater um papo, explicar para vocês sobre dor nas costas, a lombalgia. Tudo bom, doutor André? Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia. Vamos aqui bater um papo, explicar às pessoas sobre esse problema aí. Vamos primeiro saber o que seria a lombalgia. Ricardo, é um tema bastante interessante, né? A lombalgia é a segunda maior causa de consulta ao médico. Certo. Ela só perde para o resfriado comum. E não é raro, ou até bastante comum, um paciente que fez algum esforço, ou até que não fez nenhum esforço, acordou de manhã com dores nas costas e fica bastante preocupado e quer saber o que é que está acontecendo e já vai numa emergência e já procura o médico, ou até já tomou uma medicação para dor, um analgésico, um anti-inflamatório e continua com a dor nas costas. A lombalgia, ela é uma dor na região lombar, na parte mais inferior da coluna. Algumas pessoas chegam ao consultório dizendo que estão com lombalgia, mas na verdade estão com a dorsalgia ou com a cervicalgia, que seria a dor no pescoço. Isso é diferente, né? Exatamente, Isso é seria uma dor no pescoço, uma dor no meio das costas. Apesar de ser diferente por conta da localização, a gênese, a origem da dor, ela pode ser a mesma que seja a dor lombar. Normalmente, algumas vezes causadas por contratura na musculatura paravertebral, que é a musculatura que fica ao lado da coluna, outras vezes causada por alguma doença específica da coluna, como uma doença discal degenerativa, que seria a desidratação do disco, ou por uma instabilidade entre as vértebras, já como uma consequência da desidratação discal, ou por um trauma, ou até por um esforço que foi maior do que a carga que a coluna poderia suportar, isso causou uma hérnia de disco. Então, várias doenças podem causar a dor nas costas. Certo. Dentro dessas várias doenças, teria aquelas principais causas em que as pessoas geralmente chegam no consultório. Hoje eu acordei com a dor na minha coluna, acho que foi a posição de dormir. Isso tem a ver? Ou quais seriam as principais causas para provocar essa lombalgia, essa dor nas costas? Então vamos diferenciar aquela dor nas costas daquela pessoa que acordou naquele dia com a dor nas costas, que nunca teve dores nas costas, ou que fez um esforço, ajudou um amigo numa mudança, pegou o filho do chão no braço, alguma coisa aconteceu, um movimento mais brusco e ele sentiu dores nas costas, foi a primeira vez, o primeiro episódio dele de dores nas costas. Essa dor normalmente é uma dor muscular, é uma dor por uma contratura da musculatura paravertebral ou por uma má postura, e que vai responder bem ao uso do analgésico e do relaxante muscular. Então a dor que acontece ali do lado da coluna, naquela musculatura. Na musculatura que sustenta não exatamente a coluna. na coluna. Não exatamente na coluna. Certo. A outra dor é aquele paciente que já sente dores nas costas há bastante tempo, ou não é o seu primeiro episódio de dores nas costas, ele já teve 2, 3 vezes. Aquele paciente que quando está sentado e levanta sente dor nas costas, que todo dia pela manhã quando acorda sente dores nas costas, que jogou uma pelada sente dor nas costas, que andou de bicicleta sente dores nas costas. Esse paciente normalmente ele é portador de uma doença no disco entre as vértebras. Certo. O disco que sustenta as vértebras. É a chamada doença discal degenerativa ou desidratação do disco. A gente tem as vértebras, né, que são os ossos que e dentro é esse disco que funciona como esponjinha, que vai amortecer. Entre uma vértebra e outra, a gente tem a estrutura do disco. Eu gosto de comparar o disco intervertebral a um amortecedor de carro. Certo. E quem entende um pouquinho de carro sabe que o amortecedor não serve apenas para absorver impacto, mas ele serve também para dar estabilidade. Se você faz uma curva e o seu amortecedor não está bem, a tendência do carro é derrapar, é sair. E na coluna, se o disco não está bem, quando você vai fazer os seus movimentos de flexão, de extensão, de rotação, a tendência é a vértebra sair da relação normal que elas têm entre uma e outra. Ela vai ficar instável. E isso, infelizmente, não está só relacionado com a idade. Tem vários pacientes jovens com doença discal degenerativa em 1, em 2, às vezes até em 3, 4 discos. E essa desidratação do disco
apesar da gente conhecer que a doença é uma desidratação do disco e o que acontece no disco em si, a gente não sabe qual foi o fator desencadeador da desidratação discal. A gente não sabe exatamente o que é que fez com que o disco sofresse essa desidratação. Tem várias teorias, mas nenhuma comprova exatamente o que acontece com o disco para ele sofrer essa desidratação. Então, doutor André, quando acontece esse processo de desidratação, né, do disco intervertebral, então a pessoa vai ter uma doença bem característica, não é isso? Vai ter uma doença bem característica, que é a dor lombar associada à instabilidade, aquilo que eu tinha falado antes. A pessoa está sentada, passa meia hora sentada, vai levantar, sente uma dor terrível nas costas. Outros pacientes eu já não tive no consultório que trocaram o colchão porque acordam pela manhã com dor e culpam o colchão. Na verdade, o que acontece quando você dorme, você relaxa a sua musculatura abdominal, paravertebral. Quando você levanta, você exige basicamente apenas da sua coluna a estabilidade do movimento. E a musculatura ainda não está preparada para dar esse suporte. E aí, como a sua coluna está sofrendo com a doença discal degenerativa, você sente dor lombar. Então, esse processo leva à formação de, como você falou, de uma hérnia de disco. E isso causa, além de dor nas costas, pode causar outros tipos de sintomas na pessoa? Então, posso dizer que as hérnias de disco, a grande maioria das hérnias de disco, elas se devem à doença discal degenerativa. Você pode ter uma hérnia de disco sem ter a doença discal degenerativa? Pode, e é muito raro de acontecer. Já tive pacientes que tiveram hérnias de disco sem a doença discal degenerativa, mas eu posso te dizer que não chega a 5% dos casos de hérnia de disco. Todo paciente que você tem uma hérnia de disco, aquela hérnia de disco grave, que comprime uma raiz nervosa, que normalmente, quando é na região lombar, dá dor irradiando por trás da perna, indo até o pé, que se chama dor ciática, normalmente esses pacientes têm a hérnia de disco porque eles já tinham antes a doença discal degenerativa. Então, é comum o paciente chegar e dizer: doutor, eu já sentia dores nas costas antes, viu? Já toda hora eu estava tomando remédio para dor e tal, mas essa dor irradiando para a perna eu nunca tive, é a primeira vez. Então, a pessoa já sofria antes da doença discal degenerativa e daí, por conta da doença discal degenerativa, fez uma hérnia de disco e aí começou a sentir a dor irradiando para a perna que ele não tinha antes, porque ele não tinha hérnia de disco, antes só tinha doença discal degenerativa e a instabilidade, a dor lombar. Quando ele desenvolveu a hérnia de disco, que a hérnia comprimiu o nervo, aí ele passou a desenvolver a dor irradiando para a perna. Olha aí que legal, pessoal, quanta informação boa, alerta para você não ficar se automedicando e atrasando a ida a um especialista, ao ortopedista, para que você possa ter o diagnóstico correto e, consequentemente, o tratamento. Mas será que isso só acontece em adulto? Então vamos perguntar aqui ao nosso especialista. Doutor André, problema na coluna só vai acontecer em adulto ou pode acontecer em criança e adolescente? Muito boa pergunta, Ricardo. Normalmente a gente se depara com dor nas costas em adultos, mas também temos uma população de crianças e adolescentes que sofrem com dores nas costas. E quando você se depara com uma criança ou um adolescente com dor nas costas, você muda um pouco o seu campo de investigação. Criança e adolescente com dores nas costas, você tem que investigar a possibilidade deles terem um tumor. Normalmente são tumores benignos, como osteoma osteoide, osteoblastoma. Os nomes são meio difíceis de compreender, não precisa ninguém decorar, né? Mas são tumores benignos que normalmente precisam ser diagnosticados para serem operados. E quando operados, o resultado é a cura do paciente. Então, normalmente são tumores benignos. Além dos tumores benignos, você pode ter infecção na coluna. Além da infecção na coluna, essa infecção ela pode ser viral. Em crianças abaixo de 6 anos pode se dar por vírus. Em crianças acima de 6 anos pode ser por conta de uma bactéria, uma espondilodicite. Além da infecção, você pode ter a própria hérnia de disco, doença discal degenerativa na criança. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, principalmente em adolescentes que começaram a prática de uma atividade física que não faziam antes. E as deformidades. Muito comum as mães trazerem os adolescentes com dor nas costas e quando você vai examinar o paciente, você vê que ele tem uma escoliose. E aí você pergunta, um desvio então na coluna. Um desvio na coluna. Aí você pergunta ao adolescente: você tem dor nas costas? Ele diz: não.
Aí você percebe que a mãe trouxe por conta do desvio e não por conta da dor. A escoliose, o desvio nas costas no adolescente não dói. Agora existe uma deformidade no adolescente que dói, que é a cifose de Sherman, que é a criança... Vou explicar isso aí direitinho para a pessoa entender. Exatamente. Que é quando a criança ou o adolescente assume uma postura cifótica, o famoso corcunda. Ah, certo. Certo? E aí, essa doença, essa patologia, ela apresenta, sim, dor que não é uma dor incapacitante, mas é uma dor que quando ele joga bola, quando ele anda de bicicleta, quando ele fica algum tempo sentado na escola, as costas doem. E quando você vai examinar o paciente, você percebe que ele é mais corcunda do que os adolescentes numa situação normal, habitual. E na radiografia você percebe que a cifose ultrapassou aqueles limites da normalidade e tem outros achados também que contribuem ou que em conjunto a gente dá o diagnóstico de cifose de Sherman. As mudanças hoje que ocorrem no estilo de vida, a gente vê muita criança e adolescente, adulto também, mas ainda no enfoque em criança e adolescente. O uso do celular, isso tem algum estudo mostrado que está tendo problema maior de dor na coluna por conta da postura, que fica lá, às vezes tem adolescente que a gente vê que às vezes passa horas no celular. A grande preocupação da gente com o sedentarismo de uma maneira geral, tanto nas crianças e adolescentes como nos adultos, e hoje em dia existe realmente um atrativo muito grande nos celulares, nos jogos de computador, de videogame, é a falta da atividade física. O sedentarismo, ele leva a uma atrofia da musculatura paravertebral, leva a uma atrofia da musculatura abdominal. Isso acaba trazendo uma sobrecarga à região da coluna. Não dá para a gente dizer que uma determinada deformidade, uma escoliose, uma cifose aconteceu por conta do uso do celular ou por conta do paciente ficar muito tempo sentado em frente à televisão ou em frente ao computador. Mas o fato deste sedentarismo trazer atrofias musculares e isso acabar sobrecarregando a coluna, sem dúvida é um dos fatores que tem trazido mais crianças, mais adolescentes e mais pacientes sedentários ao consultório. Aí, pessoal, então vamos aí não só ficar no celular, vamos tentar fazer as atividades físicas. Então, teria, doutor André, alguma atividade física que seria mais benéfica para a postura, para aquelas pessoas que já têm aquela dor na coluna e que ela poderia ser beneficiada com esses tipos de exercícios? Outra excelente pergunta, Ricardo. Muitas mães trazem as crianças e dizem: doutor, converse com meu filho, ele precisa fazer natação, natação é o melhor exercício que tem para a coluna. Natação é um excelente exercício para todos os músculos do corpo, sem dúvida, mas não adianta eu querer chamar uma criança e colocá-la para nadar se ela não gosta d'água. Ela vai nadar 1, 2 meses e depois ela vai parar de nadar. Então o importante é você incentivar o seu filho, a sua filha, a fazer uma atividade física que ele goste, que ele sinta prazer. Ah não, meu filho gosta de jogar futebol, que bom, então deixa ele jogar futebol. É muito melhor que ele jogue futebol 2, 3 vezes por semana do que ele ficar sentado, deitado, sem fazer uma atividade física. Ah, ele gosta de praticar judô, ele gosta de fazer uma atividade em academia de ginástica. Existe um preconceito, vamos dizer assim, contra o adolescente fazer ginástica em academia. Eu não vejo nenhum tipo de problema nisso, desde que haja uma boa orientação. São orientação médica adequada, né? Uma orientação médica adequada, uma orientação de um instrutor físico adequado. Eu acho que se partir por esse caminho e com esse princípio, e a criança gostar, obviamente, vai ser benéfico para ela. E dependendo da idade também é adequada. Não adianta pegar uma criança de 10, 11 anos e querer que ela vai fazer academia de ginástica na musculação. Mas um adolescente de 15, 16 anos, ele já tem maturidade para ir e quando bem orientado, tanto pelo pediatra como pelo instrutor físico, não deixa de ser uma boa atividade. Então a mensagem não é que ele tem que fazer um tipo determinado de atividade física, mas é que ele deve e precisa fazer atividade física. Aí, pessoal, fazendo atividade física, você vai estar prevenindo aí essas dores nas costas, essa lombalgia. Então aí vamos de vez em quando, vamos desligar esse celular, vamos para o ar livre, vamos fazer atividade física, vamos se mexer, isso é muito importante. E fica um alerta aqui, a gente já falou no começo, a gente vê muito, doutor André, as pessoas chegarem na farmácia, eu estou com a dor e me dá aí qualquer anti-inflamatório, qualquer medicação. A gente sabe que automedicação isso é terrível, né? E as pessoas têm uma coisa na cabeça que é tratamento de várias doenças, às vezes é só medicação.
Como seria então, na lombalgia, o tratamento? Só medicação ou a gente tem outros tipos de tratamentos que são até bem mais benéficos para o paciente? É importante você fazer o diagnóstico preciso. Então, se você está se deparando, se você está de frente com aquele paciente que está com a dor nas costas, o primeiro episódio, aquilo que a gente falou no início da entrevista, porque pegou um peso, porque fez um esforço, alguma coisa que é isolada, geralmente esse paciente vai responder bem ao uso de um analgésico com um relaxante muscular. Agora, se é um paciente que já tem dor nas costas, tipo crônica, aquele paciente que já é a quinta, sexta, sétima vez que está sofrendo com dores nas costas, você precisa fazer o diagnóstico. Então você vai ter que fazer raio-x, você vai ter que fazer ressonância para dar o diagnóstico da doença discal degenerativa, da instabilidade, da hérnia de disco, do que o paciente vem a ter. E o primeiro tratamento, o principal tratamento para esse tipo de paciente é a fisioterapia. Porque a fisioterapia, além de ter o componente analgésico, anestésico, anti-inflamatório, ela também tem um componente de alongamento, de fortalecimento muscular, que é um componente bastante efetivo no tratamento da lombalgia. Você pergunta, não, mas aí eu vou fazer fisioterapia e quando eu fizer uma nova ressonância o meu disco vai estar perfeito, vai estar reidratado. Não, não é isso que vai acontecer. Uma vez desidratado, o disco vai continuar desidratado e vai talvez até desidratar mais. Mas com a fisioterapia, alongando, fortalecendo a musculatura, você vai ter menos episódios de dores nas costas, porque você vai ter um suporte melhor para a coluna que o disco não está conseguindo dar porque está desidratado. A cirurgia em si, para tratamento da lombalgia ou da doença discal degenerativa ou da hérnia de disco, ela tem o seu espaço, mas ela está reservada para aqueles pacientes que não melhoram com o tratamento fisioterápico. Pô, doutor, seria, acho que um último estágio. A gente pode pensar no último estágio, mas às vezes a gente falar como último estágio, o paciente imagina que a cirurgia tenha um mau resultado. Não é verdade. A cirurgia tem um excelente resultado quando bem indicado. Quando bem indicado, é isso. Se você se depara com um paciente que ele tem uma lombalgia, que não é uma lombalgia incapacitante, o disco dele começou uma fase de desidratação agora, ele não tem uma instabilidade significativa e você vai operá-lo, você pode até beneficiá-lo, mas você vai trazer para ele uma limitação no movimento entre as vértebras que ele poderia não precisar agora, neste momento. Só mais na frente, daqui a 5, 6, 8, 10 anos talvez, tá certo? Quando bem indicada, a cirurgia que é indicada para aquele paciente, normalmente eu pergunto ao paciente sobre quatro ciclos ou 4 esferas da vida do paciente. O sono, o trabalho, a atividade física e a atividade social. Então se o paciente ele consegue dormir bem, não acorda à noite por conta da dor, ele não ganha ponto. Mas se ele acorda à noite porque ele se vira, sente dores nas costas, ele ganha um ponto. Se o paciente trabalha bem, ele não falta o trabalho por conta das dores nas costas, ele não ganha ponto. Mas se ele falta o trabalho, ou se ele deixou de conseguir uma promoção, ou de fazer um determinado tipo de atividade no trabalho por conta da dor nas costas, ele ganha ponto. Se o paciente faz a sua atividade física e a dor nas costas não limita a sua atividade física, ele não ganha ponto. Mas se o paciente deixou de praticar uma atividade, um esporte que ele gostava de fazer por conta das dores nas costas, ele ganha ponto. E a atividade social, se o paciente deixa de ir para o cinema, se ele deixa de fazer uma reunião com os amigos, ir para uma festa por conta das dores nas costas, ele ganha ponto. Então, o paciente que tem 2 pontos em 4, ele tem uma indicação de cirurgia porque ele tem uma mudança na sua qualidade de vida. Então, essa é a situação que me deixa à vontade para falar com o paciente sobre uma possível cirurgia na coluna. Isso, depois do acompanhamento ele vai ter toda essa indicação. Desde que, obviamente, ele já tenha cumprido um bom trabalho, um bom tratamento conservador. Desde que ele tenha feito uma boa fisioterapia, bons exercícios de alongamento e fortalecimento e não tenha melhorado e preencha 2 desses 4 critérios. Olha aí, pessoal, quanta informação importante. Você que tem essa dor nas costas, essa lombalgia, vamos evitar essa automedicação, ficar comprando qualquer remédio. Vamos procurar um ortopedista, vamos procurar um especialista. Como o doutor André falou aqui, são várias causas. Então a gente precisa investigar bem isso para que você possa não ficar faltando ao trabalho, ter dificuldade na vida social, poder ter uma vida aí com uma boa qualidade de vida, sem prejuízo, tanto na família, no trabalho, no passeio, para que você possa estar vivendo sempre super legal. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha, se inscreve aqui no canal. Toda semana você vai receber dicas, novidades assim sobre saúde.
Agradecer aqui a meu amigo Dr. André, ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Valeu, grande Ricardo. Então, pessoal, um abraço, até a próxima. Beijo para todos. Tchau.